Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas, para fazer o estudo de mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje, esse livro, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Mecanismos da Mente. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam nos abençoar, que possam abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito hoje aqui possa fazer sentido para a nossa vida e possa compor os nossos passos na nossa vida diária em direção à evolução. Eu me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento. Assim é, que assim seja. Vou compartilhar com vocês os slides para que vocês possam acompanhar de modo mais interessante aqui o que a gente vai falar hoje. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Mecanismos da Mente. Nós vamos utilizar a seguinte bibliografia para poder compor tudo que a gente está falando. São esses livros aí que nós vamos utilizar como suporte para o estudo da obra. Como nós sabemos, o capítulo ele vai sendo subdividido em itens, né? Primeiro item, alma e corpo. Assim como ao musicista e seu instrumento é necessária profunda conjugação entre um e outro para a execução perfeita do trabalho artístico, da mesma forma, entre alma e corpo é também imprescindível essa harmonia para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. É muito importante a gente estar sempre conectado com o nosso eu mais profundo, né? E entender que nós temos um corpo espiritual, que nosso corpo físico ele é aquela roupa, aquela roupagem que guarda o nosso corpo físico, que para que a gente possa, então, caminhar na Terra e ter a encarnação na Terra. A encarnação, ela é sempre, ela precisa ser vista como algo bendito, né? Como uma oportunidade bendita que nós temos para nossa evolução. O nosso único objetivo, eu não gosto nem muito de falar de missão, mas o nosso único objetivo é a nossa evolução, nos aprimorarmos a cada passo, não de uma forma egóica, querendo ser o melhor, mas de uma forma consciente, compreendendo que somos parte do todo, somos parte da Terra, somos parte da natureza da Terra, nesse momento em que aqui habitamos, somos parte da esfera crística, e a esfera crística é parte do universo, então nós fazemos parte desse todo. Nós somos uma pequena pecinha desse mecanismo gigantesco que é o universo. E estamos aí. Precisamos, portanto, fazer essa conjugação enquanto estamos na Terra entre a nossa alma e o nosso corpo. Entre o nosso corpo espiritual, a gente já viu que André Luiz divide aí esse corpo espiritual em corpo físico e duplo etérico, que são as partes do planeta Terra, que o planeta Terra nos cedeu para nós estarmos aqui através do seu fluido no ventre da nossa mãe, e que vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida. O corpo espiritual, ele ainda é composto de 3 outros corpos: o perispírito, o corpo mental e o nosso espírito, então, que é o nosso eu mais profundo, e que nós precisamos aprimorar. Então, aos pouquinhos, nós vamos trabalhando todas essas concepções, trabalhando essas cascas, para que a gente possa, então, caminhar no sentido da evolução. Alma é direção, corpo é obediência. Assim sendo, de seu próprio comportamento, o homem retira nos vastos setores em que se lhe processa a evolução o bem ou o mal que, lançado ao caminho, estará impondo a si mesmo. Não é o mal que nos persegue, somos nós que aderimos a ele. A gente pode escolher aderir ao bem
ou aderir ao mal. A gente pode fazer a nossa escolha de que caminho a gente gostaria de seguir, em que direção a gente quer estar. E em cada momento da nossa existência, a gente vai fazendo essas escolhas. O caminho, quem se impõe a si próprio, é o próprio ser. O próprio ser impõe a si o caminho que ele vai perseguir, o caminho pelo qual ele vai caminhar, que ele vai andar naquela existência. Então, a alma que é a que direciona toda a nossa existência. O corpo obedece àquele comando que ele recebe da nossa alma, né? Que é aí o nosso corpo espiritual. Então, nós precisamos ter consciência disso, porque muitas vezes a gente prefere colocar a culpa sempre no que vem de fora. Não, porque fulano teve olho grande comigo, porque fulano chegou com uma energia muito negativa e me atingiu, porque Bertano não gosta de mim e quando ele chega perto ele joga para mim uma energia muito ruim, porque fizeram uma macumba para mim e por isso a minha vida não vai para frente. Todas essas desculpas que a gente dá para não assumir as responsabilidades das nossas próprias escolhas, né? Então, o céu e o inferno, quem vai escolher viver somos nós, na própria existência em que estamos. Né? A gente faz com que o céu se resplandeça na nossa vida a partir das escolhas assertivas. E a gente faz o inferno resplandecer na nossa vida com as nossas escolhas equivocadas. Então, precisamos pensar bastante no que nossa alma está escolhendo para poder caminhar sobre a Terra. Até mesmo as doenças, como nós vimos, até mesmo no curso que nós fizemos anteriormente sobre os centros de força, descritos por André Luiz, chamados também de chakras, que nós acolhemos a doença, né, através desses centros de força e as fazemos se transformar em algo físico em nosso corpo, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através das nossas iras. A gente percebe isso no início da obra Nosso Lar, em que André Luiz está lá no umbral, sendo chamado de suicida e se defendendo. Não, eu não sou um suicida. Eu morri por conta de uma doença que eu adquiri, eu não tenho culpa dessa doença. Quando ele vai para o esclarecimento, ele compreende que ele, sim, é um suicida, porque com os sentimentos de egoísmo, de orgulho, de se achar melhor do que os outros, de egocentrismo, de prepotência, com os vícios que ele adquiriu com relação à bebida, ao cigarro, ele trouxe para o corpo físico dele aquela doença. Portanto, ele escolheu aquela doença. E, a partir disso, o corpo físico dele começou a padecer e o corpo físico, então, entrou em falência e ele realmente suicidou-se, né? Ele fez com que o corpo físico dele não aguentasse mais tudo aquilo. Gerou uma doença que foi, então, assimilada pelo corpo e o levou à falência do corpo físico. Com a falência do corpo físico, como nós já vimos nos capítulos anteriores desse livro que a gente está estudando, o corpo espiritual vai se desprendendo do corpo físico, célula a célula, vai se desprendendo, e até que todas as células se desprendam, a espiritualidade superior vem e corta, então, o cordão de prata que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Então, a gente precisa ter consciência, mais do que nunca, de que nós somos os nossos próprios algozes, ou nós somos nossos próprios anjos. Quem vai escolher somos nós. A escolha é sempre nossa. E isso ele está deixando claro aqui no capítulo. O cérebro é o gabinete administrativo da mente. A ciência reconhece hoje a inalienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. E como eu já citei mais de uma vez aqui para vocês, existe um estudo grandioso sobre a glândula pineal, que é uma glândula que fica no centro do nosso cérebro, mais ou menos nessa posição aqui, que é a glândula que faz com que a gente tenha contato com o mundo cósmico, com o mundo espiritual, absorva as coisas desse mundo, desse cosmos, desse universo do qual nós fazemos parte, as fases da Lua,
a questão do dia e da noite, tudo isso a gente vai assimilando pelo centro coronário, pela glândula pineal, vai ser distribuída pelo centro frontal, para o nosso cérebro como um todo e para todas as células do nosso corpo. Então, tudo passa primeiro pelo cérebro, né? Todas essas informações vão passar pelo nosso cérebro para ser distribuídas para as nossas células. André Luiz diz que nenhum pensamento passa despercebido. Todos eles são distribuídos para as nossas células, para todas, mesmo que seja um pensamento passageiro. Se a gente parar para imaginar, em momentos em que a gente parar para pensar e analisar a nossa própria vida, em momentos de grande pânico, em momentos de grande nervosismo, nós já desejamos para nós mesmos coisas terríveis. E isso fica aí registrado nas nossas células. Então, precisamos trabalhar para retirar esses pensamentos tóxicos que nós mesmos trazemos para as nossas células. Quantas vezes a gente não falou assim, era preferível morrer, era preferível não estar mais aqui? Quantas vezes a gente fez isso e deu o recado para as nossas células do que a gente queria morrer? Quantas vezes, em horas de desespero, a gente não fala coisas equivocadas que fazem com que, então, as nossas células assimilem essas informações? Precisamos trabalhar mais aquilo que nós pensamos, né? Parar de nos preocupar, de nos preocuparmos com aquilo que a gente nem sabe o que vai acontecer. Preocupação é diferente de se precaver. A preocupação é uma preocupação com algo que você nem sabe o que vai acontecer. Você se precaver é você se prevenir para situações que são possíveis, mas sem ficar ligado 24 horas achando que aquilo realmente vai acontecer. Se você se previne, por exemplo, você tem um bebê em casa, tem uma criança que está começando a andar, nas pontinhas dos móveis que são pontiagudos, você põe lá uma proteção. Isso você está precavendo, você está sendo precavido para que a criança, se bater a cabecinha ali, vai machucar, mas não vai machucar tanto. Então, isso é uma prevenção, isso não é uma preocupação. Você se ocupou de dar a proteção para a criança. É uma ocupação. A preocupação é aquilo que você fica pensando que pode acontecer e nem acontece, às vezes nem vai acontecer e você não faz nada para evitar, só fica com aquilo na cabeça, e ainda acha que você está sendo magnânimo de se preocupar. Não, a gente precisa se ocupar, né? Então, as mensagens que a gente transmite para o nosso cérebro, para a nossa mente, são transmitidas para todas as células do nosso corpo. Então, precisamos transmitir mensagens mais positivas, mensagens mais assertivas, para que o nosso corpo como um todo consiga responder também de maneira mais assertiva para essas mensagens que a gente está enviando. É isso que a gente precisa trabalhar na gente, né? É isso que a gente precisa trabalhar em nós. Tá certo? Porque como o cérebro é o gabinete administrativo da mente, tudo vai ser processado através dele e vai ser transmitido para as nossas células. Lá no livro Pensamento e Vida, enviado para Chico Xavier por Emmanuel, ele diz assim: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é que vai fazer com que a gente faça as coisas, né? Como que vai fazer com que a gente mude o patamar das nossas coisas. Se a gente não tiver vontade, a gente estagna. Se a gente tem vontade, a gente vai atrás daquilo que a gente está querendo, almejando, sim? Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Aí, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz: e o Espiritismo complementa essa afirmação da ciência, esclarecendo que, da mesma forma que a conduta do corpo físico está condicionada à conduta do corpo espiritual, a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Então, a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. A gente vai trabalhar essa vontade sempre no sentido da nossa evolução. Ou não. Nós fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. Aí, as nossas escolhas é que vão determinar se a gente está caminhando para a evolução ou se a gente está estagnando no mundo. Vontade.
Por intermédio da mente, o espírito é capaz de externar a sua vontade, produzindo uma força inteligente que ganha forma e direção através do pensamento. O corpo espiritual, formado pelo corpo mental e pelo perispírito, e também pelo nosso espírito. E o corpo físico, que é aquele que vai receber a mensagem final, certo? Essa é a projeção. A próxima partezinha do capítulo, ele dá o nome de secção da medula. Insensibilidade completa, relaxamento muscular, paralisia e perda dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes do corpo, atendidas pelos nervos que partem da região medular abaixo do ponto seccionado. A insensibilidade procede da secção dos feixes ascendentes nervosos aferentes, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos. A paralisia procede da secção do feixe piramidal nervosos efervescentes, ou seja, do desligamento do corpo espiritual com o cérebro. O desligamento provém, porém, não é total. Junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células físicas e espirituais. Por isso, as mensagens eferentes que viajam do sistema em direção às diferentes partes do corpo podem causar alterações simultâneas, como acelerar o coração, dilatar os brônquios, diminuir a motilidade do intestino, contrair os vasos sanguíneos, causar arrepio e transpiração, além de aumentar a pressão sanguínea. As mensagens aferentes que chegam ao sistema provenientes das diversas partes do corpo podem transmitir sensações como calor, frio ou dor. Então, as mensagens viajam através do SNC em fluxo bidirecional. Então, apesar de a pessoa que tem a secção da medula não ter sensibilidade em partes do corpo, dependendo do tipo de lesão que a pessoa teve, apesar disso, a gente tem de entender que o corpo espiritual, portanto, está desligado daquelas partezinhas, porque não tem. Mas ele não é indiferente a elas. Com a ação da mente, a gente pode enviar mensagens para aquelas partes e elas podem receber essa mensagem. Então, nada é impossível. Não obstante a insensibilidade deixada por uma neurotomia, muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas abaixo do nível em que se expressou o corte, fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Então, o contato das células do corpo espiritual com as fibras que não tem mais contato com o corpo físico, lá que o corpo físico não responde mais, né, aos comandos, ainda tem essas partes do corpo, ainda tem contato com as células do corpo espiritual. Por isso, às vezes, essas dores, esses traumatismos, eles vão acontecer e a medicina não explica isso porque não tem uma lógica dentro do corpo físico. A gente vai alcançar a lógica dentro dessa questão do corpo espiritual. O corpo espiritual está ativo, ele tem todos os movimentos, ele tem tudo acontecendo de maneira simultânea. Então, quando um corpo tem sofre esse tipo de trauma, o corpo espiritual também sofre, porque ele fica ali preso àquele corpo parado, paralisado. Um bom exemplo para ilustrar isso, quem assistiu o filme Avatar pode ter essa ideia, né? O moço, ele tinha paralisia da uma parte da coluna para baixo. Ele tinha movimento dos braços, na cabeça, mas de uma parte assim, do tórax para baixo ele não tinha mais movimentos. O cientista, que se projetava no avatar. O avatar dele tinha todos os movimentos perfeitos, porque o que se projetava no avatar era o corpo espiritual dele, vamos dizer assim, se a gente fizer uma metáfora com o filme.
Então, o corpo espiritual, quando estava no corpo perfeito do Avatar, funcionava de maneira perfeita, corria, pulava, andava, se mexia para todos os lados. Quando o corpo espiritual voltava para o corpo físico dele, ele não tinha mais contato com as pernas. Mas isso não impede de ele ter algum tipo de dor, não tem movimento, mas tem nem sensibilidade de toque, mas uma sensibilidade interna pode acontecer. É isso que o André Luiz está falando para a gente. Estou tentando traduzir isso para vocês de uma maneira mais simples. Recuperação dos reflexos. A recuperação dos reflexos, quando possível, ocorre justamente por conta desse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo, que promove a recuperação gradativa dos reflexos. Então, assim, quando as pessoas falam, nossa, fulano sofreu uma lesão na medula, nunca mais ele vai andar. E, de repente, ele começa a mexer as pernas. De repente, ele começa a mexer os dedos dos pés. De repente, ele começa a ter pequenos movimentos. Por quê? André Luiz explica, porque está havendo um reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo. A alma tem os movimentos completos, o corpo é que está paralisado. Então, às vezes, a alma impõe essa vontade ao corpo, mesmo que ele não tenha ainda condições para aquilo. O movimento pode não ser completo, mas ele pode ter algum tipo de movimento. Isso que eles chamam de recuperação dos reflexos. Importância da encalização. O chimpanzé, o refazimento pede vários dias. E no cão é ainda maior. No gato, a diminuição da atividade vital é maior. Nos batráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. Aí a gente tem aqui a imagem do cérebro de vários animais diferentes. A gente percebe que o cérebro humano é o cérebro maior e mais complexo, né, de todas aí as espécies que foram mostradas para a gente. Na criatura humana, a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo, como, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada, cuja recuperação reclama 6 semanas aproximadamente após o trauma espinhal. Descorticação animal. Da mesma forma que a integração mente-corpo torna-se cada vez mais importante, à medida que a encefalização vai se tornando mais complexa, a integração cortical é também cada vez mais intensa, à medida em que o sistema nervoso vai se tornando mais desenvolvido e complexo. Por isso, a remoção do córtex tem efeitos progressivamente mais severos, à medida que avançam do batráquio ao homem. Percebe, então, essa ligação, que é feita aí através da coluna com com a nossa coluna espinhal, com o nosso cérebro, ela pode ser refeita de acordo com determinadas conjunturas espirituais, do corpo espiritual. Sincronia de estímulos espirituais e físicos. As ligações energéticas que vêm pelo córtex, dirigidas ao serviço dos nossos 5 sentidos, da nossa memória, da escrita e de automatismos diversos, são as responsáveis pelas nossas escolhas, sempre sob o comando da consciência, que dá suporte à nossa reflexão, atenção, análise, discernimento, memória crítica e compreensão, com base nas nossas virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam peculiares. Então, essas ligações energéticas, elas são realmente muito fortes. Eu me lembrei aqui de um outro filme de ficção também, que fala sobre exatamente essa recomposição, reconstituição, né, das partes que ficaram paralisadas do corpo. Eu gosto de fazer essas comparações, porque às vezes fica mais fácil da gente compreender, através da ficção,
porque a ficção muitas vezes mostra um pouco dessa realidade extra, né, extrafísica, que nós espíritas compreendemos e que muitas outras pessoas ainda não compreendem, não acreditam e não aceitam. E muitos filmes de ficção mostram isso através de metáforas, né? E essas metáforas, como eu sou professora de literatura, eu acho elas interessantes para a gente poder compreender um pouco melhor aquilo que André Luiz fala nesse livro, que é um livro que eu considero muito complexo. Como eu não sou especialista em biologia, não entendo muita coisa, o conhecimento que eu tenho é muito básico de ensino médico, às vezes ele vai se tornando complicado para mim. E eu acho que acontece a mesma coisa para vocês. Então, por isso que eu gosto de fazer essas comparações, e às vezes elas parecem meio esdrúxulas, mas se você parar para pensar, elas têm uma lógica, certo? O filme Doutor Estranho é um filme de um super-herói que era um cirurgião e ele trabalhava com as mãos e tinha movimentos minuciosos para poder fazer as cirurgias que ele fazia. Ele sofreu um acidente e ele teve todos os ossos da mão quebrados, danificados, quebraram-se os ossinhos. E depois, quando ele fez a recomposição da mão, a mão ficou trêmula. Então, ele não poderia mais fazer as cirurgias que ele fazia. Ele era o grande especialista nessas cirurgias, ele era a grande competência nessas cirurgias. E ele ficou deprimido, ele ficou mal, ficou péssimo, até que ele ouviu falar de um homem que era paraplégico e voltou a andar. E ele foi procurar por esse homem e perguntou como que ele tinha conseguido isso. E ele, então, indicou o lugar na China, acho que não lembro se na China ou no Japão, onde ele tinha aprendido a fazer a recomposição do corpo espiritual, eles não falam espiritual, mas do corpo, da vontade, para que, então, o corpo físico respondesse àquela vontade, mesmo sem ter capacidade, segundo a medicina. É isso que o André Luiz está falando. Né? Quem tiver interesse de assistir, Doutor Estranho, o nome do filme, pode ser que vocês compreendam melhor esse processo que ele está falando aqui. Né? Que a nossa vontade, né, ela vai fazer com que o nosso corpo espiritual tenha algumas ações e reações também no nosso corpo físico, mesmo que a medicina considere aquilo impossível. Né? Nos animais, isso acontece de maneira um pouco mais rápida, porque tudo neles é muito instintivo, e em nós acontece de maneira mais lenta, porque nós já somos racionais. E se o médico diz para a gente, isso não tem cura, você vai conviver com isso para sempre. A gente compra isso como verdade e não consegue modificar aquilo. Mas se a gente aceita que dentro da medicina aquilo é uma verdade, mas que nós, além de sermos corpo físico, somos também corpo espiritual, nós podemos, através da nossa vontade, modificar aquilo, mesmo que a medicina diga que não é possível. Aí moram os milagres, né? A partir daquilo que a gente, então, acredita. Na fé, fé é acreditar. Então, se a gente tem fé e se a gente acredita, aquela fé inabalável que Jesus fala no Evangelho, a gente acredita que a gente é capaz de modificar aquela realidade, acontece o que a gente chama de milagre, certo? É aí que tem o grande milagre. Né? Então, esses dois filmes, o Avatar e o Doutor Estranho, eles podem ajudar a gente a compreender mais ainda o Doutor Estranho, isso que André Luiz está falando nesse capítulo, né? Nessa questão da recuperação do corpo físico danificado com a força da vontade que a gente imprime no nosso corpo espiritual e faz, então, resplandecer no nosso corpo físico. Eu não sei se eu fui clara, mas eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo. Sincronia de estímulos. E é assim que essa sincronia se estabelece, à medida em que o ser emite indagações através do centro coronário, conjugado ao centro cerebral, glândula pineal, estabelece-se um circuito de raios e sua própria força mental que possibilita a consciência ajuizar os recursos de suas ações, seus acertos ou desacertos nas circunstâncias da vida.
Então, nós captamos do universo, transferimos para nossa glândula pineal lá no centro da nossa cabeça, a glândula pineal transfere para o nosso centro frontal, que vai transmitir para o nosso cérebro inteiro. E aqui vai haver as interferências dos espíritos de luz e dos espíritos que são com menos luz, nessa transferência aqui. E a gente tem que ter ouvidos para ouvir as mensagens que são mais interessantes para a gente. Se o nosso campo energético vibracional tiver em baixa frequência, né, baixinho lá, a gente vai estar comungando com espíritos também de baixa frequência. Mas se o nosso campo vibracional energético está em alta frequência, a gente vai comungar com os espíritos de luz que estão em alta frequência. Então, na hora dessa transmissão, é que vem as preocupações ou as precauções, que são coisas completamente diferentes. Ou a gente vai ser precavido, ou a gente vai ser preocupado. Preocupado estagna e só fica pensando em coisas que coisas que podem acontecer, mas que não aconteceram. O precavido já trabalha, exercita para que aquilo não aconteça. Essa é a diferença, né? E aí vai se espalhar para o nosso corpo todo, pelas células, aquilo que nós deixamos espalhar. Vem a mensagem mais assertiva possível, mas essas interferências vão acontecer, porque nós ainda estamos na Terra, ainda somos duais. A Bíblia diz que o número 2 é o número do homem, porque o homem é dual. Ele tem tanto bem quanto mal, tanto a luz quanto a sombra. Isso faz parte de nós. E nós precisamos trabalhar para cada vez mais resplandecer a nossa luz e trabalhar as nossas sombras para que elas se transformem também em luz. Quando esse circuito é alterado por obliterações que podem ocorrer tanto no corpo físico como no espiritual, essa sintonia se altera em maior ou menor grau, provocando, em casos extremos, o que conhecemos por monodeísmo. Mecanismos do monodeísmo. Agora a gente vai trabalhar essa ideia do monodeísmo. Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode, nesses casos, sofrer frustrações semelhantes, enquanto persistirem essas disfunções, sem perturbações total no pensamento. É assim que um espírito desencarnado passa a se fixar-se somente nos quadros terríveis de suas culpas, escutando exclusivamente vozes acusadoras, sem capacidade de observar paisagens de outra espécie, o que os torna dementados e sofredores. O pensamento flui da mente em circuito viciado sobre si mesmo e age materializando pesadelos fantásticos. Isso pode acontecer tanto com seres desencarnados quanto encarnados. A gente é a mesma coisa, né? Encarnado, desencarnado, a gente continua igualzinho. Né? A gente só, quando está desencarnado, perde essa roupagem física e continua sendo a mesma pessoa. Então, o nível dos nossos pensamentos não vai se modificar porque a gente desencarnou. Eles vão continuar os mesmos. E a gente, então, vai continuar naquela sintonia de pensamento. Se a gente é preocupado, a gente vai continuar preocupado, imaginando coisas que não existem, Se a gente é precavido, a gente vai continuar pensando como eu posso exercitar algo para evitar determinadas situações. E se mesmo assim eu não conseguir evitar, eu vou exercitando cada vez mais outras coisas para poder, então, melhorar aquela minha capacidade. E se a gente, então, se torna obsessivo num pensamento fixo, ou em alguns pensamentos fixos, nós vamos ser atormentados por esses pensamentos. Para onde vamos quando desencarnamos? Para onde nossos pensamentos se afinam. Nós vamos para lugares onde outras pessoas desencarnadas têm o mesmo tipo de pensamento que nós. Quando estamos encarnados, nos afinamos com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que nós, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Quando desencarnamos, continuamos iguaizinhos. Não existe diferença, a vida é um contínuo, é uma coisa só.
ela não tem divisões, ela não é partida, né? Nós somos um espírito só, ora desencarnado, ora encarnado, mas é um só, não tem partição na vida. A vida é um contínuo nosso, nós temos uma vida contínua. E esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porque se justapõem às criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que produzem criações fluídicas do mesmo teor, que formam os painéis apavorantes em que a consciência culpada expia as consequências de seus crimes contra a harmonia das leis divinas e perturbando a si mesmo. Nós fazemos o nosso céu e o nosso inferno. Nós falamos isso no inicinho, né? Somos nós que provocamos isso em nós mesmos através do nosso nível de pensamento, através do nosso nível de crenças, daquilo que nós acreditamos efetivamente. A fé, ela é tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente tem fé, por exemplo, naquela frase, né, de que eu sempre volto a estaca zero. Você tem fé nessa frase, então você vai sempre voltar a estaca zero. Minha vida vem, de repente cai. Porque eu não sei o que acontece, porque você tem a crença de que isso acontece. Então, nós precisamos trabalhar as nossas crenças, os nossos pensamentos. O que são crenças? São pensamentos que a gente já incorporou como verdades, né? Qual a melhor maneira de a gente identificar esses tipos de pensamento? Prestar atenção nas nossas falas bobinhas do dia a dia, nesses ditozinhos populares que a gente fala para todo mundo, porque ali estão as nossas crenças incutidas. Aí a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Assim a gente vai descobrindo o que a gente acredita, né, dentro das nossas concepções. Esses espíritos, agora a gente vai falar sobre zonas purgatoriais, que é tipo a zona que André Luiz descreve em Nosso Lar, lá no inicinho da obra. Esses espíritos plasmam com seus próprios pensamentos em seu céu e seu inferno, provando o fruto amargo de suas próprias obras, até que se esgote os resíduos das culpas espososas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retomará ao aprendizado prático das lições em que faliu. Percebam como a reencarnação ela é uma bênção, né? Porque a gente desencarna com aquilo tudo, com aquele monte de pensamento negativo, com aquele monte de coisa. Quando a gente reencarna, o que acontece? A gente recebe o dom do esquecimento. Então, é como a gente dizer, é como se, não é uma verdade, é como se a gente zerasse e a gente tivesse a oportunidade de recomeçar do zero. Mas a gente já tem uma bagagem enorme. E a gente traz essa bagagem com a gente, né? Então, muitas coisas a gente vai lembrando, ou a gente vai tendo sensações de lembrança. Então, é importante a gente focar nisso aí também, para a gente não esquecer. Por isso, a reencarnação, ela é realmente uma dádiva, porque a gente pode recomeçar, entre aspas, sem se lembrar de nada, para poder ter uma oportunidade de fazer diferente, né? Se eu pudesse voltar atrás, é a reencarnação. É um momento que a gente pode, então, trabalhar novamente numa perspectiva de caminhar em direção à evolução. A partir do ponto em que André Luiz conclui seus esclarecimentos e comprovações sobre a liderança da vontade no gerenciamento de todos os setores da ação mental, é que nós passamos à continuação da tarefa de hoje, com o capítulo 17, que se detém no comando mental sobre o fenômeno mediúnico. Então, na próxima semana, nós vamos trabalhar essa relação do comando mental sobre o fenômeno mediúnico, que eu considero ser algo bastante interessante de ser estudado. Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha sido clara. É um capítulo um pouquinho polêmico, né? Ainda mais se a gente focar na medicina tradicional, se a gente focar naquilo que é preto no branco, a medicina diz isso, então é isso. Sem levar em conta as capacidades e possibilidades do nosso corpo espiritual sobre o nosso corpo físico, fica bem polêmico. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E se quiserem assistir esses 2 filmes de pura ficção,
ficção, né? Eles são puramente ficcionais, mas que têm metáforas muito interessantes que podem ajudar a gente a entender tudo isso que André Luiz disse para a gente hoje. Gratidão a todos, obrigada pela companhia de vocês, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas e não espíritas, pessoas do Centro Espírita 3 de Outubro, de outros centros, todos, pessoas que estão assistindo aqui ao vivo junto comigo, que vão assistir depois, gratidão. Namastê, até semana que vem, até a próxima sexta, beijo no coração, tchau, tchau.